Fim de jogo na Arena Batistão, Confiança 2, Bahia 0, Tricolor de Aço é superado pelo time sergipano e agora vai para a última rodada ainda tentando confirmar a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. A gente vai falar mais sobre o que aconteceu nessa partida, principalmente falar sobre os garotos. Eu acho que era um jogo onde o resultado, na minha opinião, tá? Não importava tanto, claro, é a camisa do Bahia, a gente sempre espera um resultado positivo, mas o que eu mais queria ver na noite de hoje era a atuação de muitos desses garotos que a gente tanto pede no time principal do Bahia e a gente pôde acompanhar um pouco mais uma partida completa ali 90 minutos, 60 minutos, 75 minutos de alguns jogadores que a gente pode já dar algumas opiniões, falar um pouco mais sobre a atuação individual de cada um. O Bahia, que como eu falei, ainda pode classificar em primeiro nesse grupo B da Copa do Nordeste, basta empatar no próximo sábado contra o Náutico na Arena Fonte Nova. Já deixa teu like aqui que é muito importante para você poder ajudar o canal. Não esquece de comentar, aproveita que é um vídeo pós-jogo, comenta bastante o que, é que você achou da partida, o que, é que você achou da atuação dos garotos do Bahia, do Sub-20, de alguns jogadores aí que fazem parte do time principal, mas que não estão sendo aproveitados. Quero muito saber a tua opinião e também não esquece de se inscrever aqui para você poder ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. E meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre essa partida que terminou agora na Arena Batistão. E meu povo, já confesso para vocês, perdeu quem não assistiu o jogo, tá? Foi um jogo difícil de se assistir, eu já imaginava que seria dessa forma. O Confiança jogava em casa, ao lado do seu torcedor, sabia que precisava ganhar, porque se conseguisse um resultado positivo, ia para o último jogo, a última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, dependendo apenas de si, então foi com o time todo para cima, tinha o fator de estar jogando em casa, que faz uma diferença, e por um outro lado era um time do Bahia recheado de garotos, que vinha justamente para Aracaju para tentar fazer com que eles tivessem mais minutos e até para você ter mais experiência também, mais rodagem nesse time principal do Bahia, nesse time profissional. E aí muitos deles serem observados pelo técnico Rogério Ceni, que nem viajou para Aracaju. O time foi comandado pelo Leonardo Galps. O primeiro tempo, achei o Bahia um pouco nervoso em algumas ações, principalmente na parte ofensiva. Era um time que tinha muita velocidade, muita pressa para tentar resolver as coisas e nada acontecia. E aí acho que vai também parte um pouco da falta de maturidade de alguns atletas, mas eu acho que isso não é nenhuma questão. Claro, existe a falta de maturidade e tal, mas tem a orientação do banco de reservas, tem o treinamento, tem tudo, as conversas. Eu acho que esse time era para estar melhor nessa questão do que apresentou no primeiro tempo. Gostei de algumas atuações individuais, gostei do Lucian, lateral direito, que veio da base do Flamengo, ele chegou nesse ano também, um jogador que tem uma multa altíssima, mais de 600 milhões de reais, tem apenas 18 anos. Eu gostei um pouco da atuação dele no primeiro tempo, gostei do Juan Pablo, apesar de não ter sido uma grande noite assim do nosso camisa 11, para mim ele fez uma partida interessante em alguns momentos e alguns aspectos também da partida. Gostei, assim, do Juninho, eu acho que ele não fez uma partida tão ruim assim. O Jota foi bem na parte construindo o jogo, sempre pegando na bola e tal, e sempre tocando para frente. Colocou uma bola na trave, inclusive, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo foi um apagão. Eu não vou dizer um apagão geral, mas eu vou dizer uma desorganização muito grande desse time do Bahia, principalmente na parte de posicionamento. Você não conseguia ter uma leitura muito clara do que estava acontecendo no campo, e aí o time se perdeu, deu mais espaço para a equipe do Confiança, que ampliou o placar no segundo tempo, fez o segundo gol e chegou muito perto de fazer o terceiro, o quarto gol, enfim, acabou não fazendo, mas o Confiança no segundo tempo acabou jogando mais, porque encontrou mais espaço, encontrou um time do Bahia desorganizado e conseguiu pelo menos confirmar o resultado positivo, de vitória, para conseguir depender apenas de si na última partida na Copa do Nordeste, no próximo sábado, se eu não me engano, contra a Juazeirense. O jogo deve ser no Adalto Moraes, aqui na Bahia. Bom, sobre o time do Bahia no segundo tempo, eu acho que assim, é importante a gente já destacar que mesmo sendo um time sub-20, mesmo sabendo que teria muitas dificuldades, esse time do Bahia poderia apresentar mais, principalmente no segundo tempo, como eu falei. A desorganização ficou muito clara em todos os aspectos, o time não tinha um posicionamento meio certo, e aí os jogadores, por exemplo, o Luciano, na lateral direita, era praticamente um ponta pelo lado, e aí deixava um espaço muito grande na lateral direita do campo, parte esquerda de ataque do Confiança. A zaga do Bahia, o Cauã Davi, na minha opinião, fez uma partida ok, mas nada demais, e o Dodô, não gostei muito do Dodô não, acho que é um cara que tem uma altura, foi bem assim, cortando algumas bolas, principalmente alguns lançamentos do time do Confiança, mas construindo eu achei que deixou muito a desejar. Ele não tem tanto, assim, você percebe pelo movimento, de como se posicionar para tocar a bola e tal, errando muitos passes enfim, o time do Bahia de um modo geral, era um time que com a bola tinha até uma certa qualidade técnica, porque a gente sabe que muitos desses jogadores, eles podem entregar um pouquinho mais do que vem entregando, assim, quando você olha nesse time principal do Bahia, principalmente em resultados. Agora, sem a bola,
bola, é como esse time perdeu o jogo de hoje. Era um time que não era firme nas divididas, era um time que deixava muito espaço para a equipe do Confiança, o time atacava e praticamente metade não voltava, ou voltava bem lento, e aí o time ficava desorganizado na marcação, acabava cedendo muitos espaços, muito contra-ataque, muitos chutes do time do Confiança, e foi assim que a equipe de Aracaju conseguiu construir o placar na noite de hoje. Fez o Confiança parecer ser um excelente time, o que não é. A galera na transmissão, né, do Premier falando, não sei como esse time está em 19º da Série C, mas eu que acompanho o Confiança, assim, acompanhei alguns jogos do Sergipano e acompanhei alguns jogos da Série C, é um time limitado, é um time que tem problemas, né, é um time que está começando um novo trabalho agora, do Luizinho. Dava para o Bahia tentar aproveitar mais essa fragilidade que oferece o time do Confiança, e quando conseguiu colocar a bola no chão, trabalhar bem a bola, conseguiu criar algumas situações, colocou a bola na trave, finalizou com perigo em algumas oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou muito a desejar. O time do Bahia foi muito desorganizado, como eu já falei, não conseguiu trocar muitos passes, era muita ligação direta, era muita pressa e pouca inteligência. Muitos desses garotos estão verdes. A verdade é essa, muitos desses garotos ainda precisam trabalhar bastante na base, precisam ainda evoluir muito para poder fazer parte da equipe principal do Bahia. O Juan Pablo, que é o jogador desse time que vem jogando, que mais teve sequência no time principal em 2025, para mim fez um bom jogo. A gente já conhece o Juan Pablo, a gente já sabe como ele é, e a questão da individualidade, ele foi prejudicado pelo coletivo, que o coletivo em si não era tão bom, né? A exibição da noite do Bahia não foi tão boa, mas o Juan Pablo a gente já conhece, eu gostei bem dele, da participação, indo sempre para cima, mostrando muita vontade, é interessante. Agora, o lateral esquerdo do Bahia, né? Me fugiu o nome dele agora, mas eu não gostei tanto da atuação dele, acho que ele deixou muito a desejar. O Sidney, na minha opinião, fez até uma boa partida, mas como eu falei, faltou um pouco de pegada no meio de campo, ele era o primeiro volante, então faltou um pouco mais de combatividade para ele conseguir ganhar alguns duelos. Eu entendo que pela questão da idade, também pela questão física, né? Você competir contra o time do Confiança nesse quesito é um pouco complicado. A gente está falando de jogadores pelo lado do Bahia de 18, 17, 19, 16 anos, como é o caso do Del, contra 30, 32, enfim, do time do Confiança, que é um time mais experiente e um time mais cascudo. Mas é isso. Muitos desses jogadores ainda estão verdes. Eu acho que o Juan Pablo vai continuar tendo sequência na equipe principal. A mesma coisa o Del, é um jogador muito interessante, que tem uma boa movimentação, apesar de não aparecer tanto no jogo, entrou já no segundo tempo, foi prejudicado um pouco, né, por essa atuação ruim do Bahia no segundo tempo, mas eu acho que é um jogador que ainda tem, claro, muita margem de crescimento e provavelmente vai aparecer no time principal do Bahia nos próximos meses e nos próximos anos. Gostei do Juninho, mais uma vez, eu falei para vocês, e o Jota, que eu acho que é um jogador que dá para o Rogério aproveitar assim, ainda mais com a lesão do Eric, um time principal, um time mais organizado, um pouco mais de treinamento com o próprio Rogério. Eu acho que o Jota pode evoluir um pouco mais no jogo sem a bola, que foi o que prejudicou ele na noite de hoje. Ele e o Sidney não conseguiu fazer com que esse meio de campo tivesse pegada. Era um time que desfazia muito rápido da bola e tinha muitas dificuldades de recuperar. E quando voltava desse ataque, né, quando atacava e quando tentava voltar, voltava às vezes em passadas lentas, o que proporcionava o Confiança mais espaço e ataque para conseguir criar as suas jogadas, e foi assim, como eu falei, né, que o time conseguiu os 2 gols na noite de hoje, vence o jogo, não vou dizer que garante classificação, depende apenas de si. O grupo não está tão embolado para o Bahia basta empatar contra o Náutico e classifica para a próxima fase da Copa do Nordeste, e aí é isso, não tem muito o que se falar do jogo de sábado. O Rogério deve utilizar alguns garotos do time sub-20, desse time que jogou de contra Confiança, deve utilizar alguns jogadores reservas do time principal do Bahia, deve mesclar ali, deve fazer algumas trocas para o time poder ganhar um pouco mais de competitividade jogando em casa. Ao lado do torcedor, acho que tem uma questão que é mais importante também, né? E você precisa empatar para garantir essa primeira colocação. Se o CSA ganha e o Bahia perde, o Bahia pode ser ultrapassado. Então é importante o Tricolor de Aço pelo menos empatar o próximo jogo para conseguir a primeira colocação, e aí provavelmente enfrentará a equipe do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.